Capítulo 167 Bracelete interespacial. Abismo da morte. Na dimensão escura, uma mulher tocava o alaúde cheio de emoção. Sua pele era como jade e ela era como uma escultura perfeita. Cada sorriso que ela dava estava cheio de tentação. Aos olhos de qualquer um, ela era a perfeição. Mesmo sob os gritos de Yang Gan, Quan Shen e Ko. Realmente não queria deixar esta recompensa passar. Tão linda, mas muito estranha. Lin Fan tinha uma expressão atordoada em seu rosto e seu rosto ficou vermelho enquanto pensava no olhar aturdido que ele tinha antes. Voltando seu olhar para o lado, Lin Fan encontrou a expressão de Zhao Feng e era a mesma de sempre e ele não foi afetado em tudo. Desde o começo até agora, a expressão de Zhao Feng não mudou. Lin Fan não podia deixar de admirá-lo. Ele não sabia se era porque a força de vontade de Zhao Feng era forte ou porque Zhao Feng não sabia informações sobre sexo. Cale-se. Yang Gan respirou fundo e se forçou a não olhar para a impressionante garota, enquanto olhava friamente Quan Shen e os outros. Essa garota não é, definitivamente, capaz de aparecer aqui. Talvez vocês já tenham sido enganados. Ouvindo isso, todos entenderam o que ele queria dizer. O Palácio da Cordilheira Flutuante era isolado do mundo exterior e abria suas portas a cada 5 anos. Era muito estranho ter uma exótica garota aqui. O suor frio escorria do corpo dos discípulos, não se atrevendo a olhar para a mulher. Irmã Yuan, o que você acabou de ver? Zhao Feng disse a Liu Yuer profundamente. O rosto de Liu Yuer ficou vermelho e ela ligeiramente entrou em pânico. A pessoa no pavilhão foi a imagem perfeita em seus corações. Os homens viram mulheres bonitas e mulheres viram homens bonitos. Esta recompensa está próxima, mas eu encorajo todos a desistir. O primeiro julgamento está terminando em breve e de acordo com as experiências anteriores no Palácio da Cordilheira Flutuante, haverá pelo menos algumas recompensas se passarmos pela primeira fase. Yang Gan disse a todos, então ele imediatamente se transformou em uma luz roxa quando ele acelerou. Havia uma grande quantidade de ilusão de força mental no pavilhão, o que me enganou. Se eu estivesse ido e fosse afetado pela força mental, Beimoi disse inexpressivamente e saiu decisivamente. Ninguém estava disposto, mas eles sabiam que o pavilhão era muito estranho, então eles tiveram que desistir e continuar. Até mesmo alguém como Quan Shen fechou os dentes e forçou-se a desviar o olhar. Irmão Zhao. Lin Fan de repente percebeu que Zhao Feng não tinha intenções de sair. Você pode ir primeiro. Com sua velocidade atual, você pode passar da primeira fase. Zhao Feng disse calmamente. Lin Fan ficou surpreso, mas ele não questionou Zhao Feng e imediatamente saiu. Apenas Zhao Feng não se moveu e ele foi o último ali. Irmão Zhao. Uma voz tão alta como uma formiga calma soou na frente e olhando por cima, Zhao Feng viu Han Xiaoyuan olhar preocupada para ele. Eu estou bem, você vai primeiro. Zhao Feng sorriu fracamente enquanto olhava para ela uma vez antes de olhar calmamente para frente de novo. Os punhos de Han Xiaoyuan estavam cerrados e as sobrancelhas tremulavam como se estivesse preocupada com o fato de Zhao Feng ter sido tentado pela mulher do pavilhão. Além disso, a expressão de Zhao Feng mostrou que ele não ia escutá-la. Teng. A figura de Zhao Feng subitamente saltou no ar e, como um peixe nadando, flutuou em direção ao pavilhão. Não? Han Xiaoyuan exclamou em choque.
Cada recompensa estava cheia de perigo e a paisagem no pavilhão era extremamente estranha. Eles não podiam ver através dele, então eles não ousaram tentar. Agau! Agau! O poderoso vento acima do abismo varreu para cima e para baixo, formando onda após onda de ataques contra Zhaofeng. Meu Deus! O irmão Zhao foi enganado. Alguns dos discípulos próximos ainda estavam dentro do alcance para ver as ações loucas de Zhaofeng. Além de Han Xiaoyuan, ainda havia Lua Gao, Liu Yuye e Kong Yuanyao. Que profunda habilidade de movimento! Um dos 3 discípulos do núcleo, Lua Gao, ficou surpreso. Uma camada azul envolveu Zhaofeng, que o fez fundir com o vento e passar pelas mais ínfimas lacunas do vento. Ele usou o poder do vento ao mesmo tempo para empurrar-se para frente. Em um piscar de olhos, Zhaofeng saltou dezenas de jardas. Foi neste momento que a cena no pavilhão mudou. A mulher exótica levantou-se e sorriu para Zhaofeng. Uma vista deslumbrante fez Lua Gao e companhia ficarem atordoados. Poderia ser imaginado quão terrível era para Zhaofeng enfrentar tal situação. Linda! Zhaofeng sorriu meio zombeteiro e ele continuou correndo no ar, pois ele não foi afetado nem um pouco. A garota do pavilhão ficou um pouco surpresa e não achou que um pirralho, que nem chegará ao terceiro céu do reino ascendido, pudesse bloquear sua ilusão criada pela força mental. Teng. A figura de Zhaofeng desembarcou rapidamente no pavilhão e a cena chocou Lua Gao e os outros. Marido. A menina sorriu emocionalmente quando começou a se despir, revelando sua pele branca como a neve. A beleza exótica lentamente tirou suas roupas, mostrando seu corpo perfeito. Foi um momento de tirar o fôlego. Caia fora. Uma luz brilhou nos olhos de Zhaofeng quando ele a expulsou. A beleza, que estava apenas se despindo, voou para trás e se chocou contra uma viga em seu caminho. A menina cuspiu um bocado de sangue enquanto seu rosto ficava branco pálido. Ah! Essa cena fez as mandíbulas daqueles que observavam caírem. Zhaofeng era muito brutal. A beleza transformou-se repentinamente em um raio roxo e no instante seguinte, uma raposa roxa foi vista tremendo em uma gaiola. A cena da raposa presa era extremamente estranha. Esta é uma raposa ilusória, e ela é uma bestial, um nível mais alto do que bestas mortais. Lua Gao exclamou. Bestas mortais eram uma existência terrível, mas eles não tinham a sua própria mente e eles tinham apenas uma linhagem débil de bestas ou estavam contaminados pela poluição. As verdadeiras bestas tinham alta inteligência e linhagem de raças antigas. Elas tinham uma classificação mais elevada do que bestas mortais e elas poderiam até mesmo cultivar. A besta mortal de nível do Lorde na cidade-província de Guanjun naquele dia era a mais baixa no nível das bestas Yao, e estava em pé de igualdade com aqueles no reino ascensionado. No continente Flor Azul, apenas um número muito baixo de bestas tinha o poder de virar os oceanos e levar um exército de bestas, o que poderia facilmente destruir alguns países. Naturalmente, o mundo das bestas tinha suas próprias leis e havia um equilíbrio entre eles e os clãs. A raposa ilusória provavelmente alcançou o quinto céu do reino ascensionado. Os olhos de Lua Gao cintilavam com cautela. Quinto céu do reino ascendido, este também ultrapassou Yanggan, que tinha o maior cultivo aqui.
Mas o forte da raposa ilusória eram ilusões criadas a partir de energia mental e mesmo Yanga não seria capaz de bloquear a energia mental enquanto cruzava o abismo. Pirralho, eu vou te rasgar em pedaços. A raposa ilusória disse odiosamente enquanto moía os dentes. Se não fosse por causa da gaiola, poderia facilmente rasgar seres humanos no segundo ou terceiro céu do reino ascensionado em pedaços. Zhao Feng não se incomodou em ouvi-la e foi até a mesa de pedra no meio do pavilhão. Sobre a mesa havia um prato de frutas, uma garrafa de vinho, uma pulseira e o alaúde. Zhao Feng estendeu a mão para agarrar uma das frutas para verificar o que era. Este deve ser o fruto espiritual roxo que aumenta a força do corpo e a força mental. Zhao Feng pegou os 4 ou 5 frutos e depois cheirou a garrafa de vinho. Este deve ser um vinho espiritual de nível baixo que pode recuperar a energia daqueles no reino ascensionado. Gulu. Zhao Feng tomou um pequeno gole e ele instantaneamente sentiu sua força verdadeira, energia mental e resistência se recuperarem. Depois de correr por 2 dias seguidos sob pressão e cansaço, Zhao Feng estava à beira de aumentar seu cultivo. O último item foi um bracelete e quando o pegou, Zhao Feng riu. Este deve ser um bracelete interespacial e os piores itens de armazenamento interespacial são valorizados como uma arma mortal de nível alto. Este bracelete era um item que poderia armazenar coisas e seu valor era muito maior do que tudo o mais na mesa resumidamente. O que? Bracelete interespacial. Choque apareceu nos rostos de Luo Gao e companhia. O pior item de armazenamento interespacial já vale uma arma mortal de nível alto. A voz de Luo Gao tremia quando a cobiça apareceu em seus olhos. As armas mortais de nível alto valiam pelo menos 1 milhão de pedras de cristal primordial inferior ou 10.000 pedras de cristal primordial de qualidade baixo. Além disso, itens que poderiam armazenar coisas eram raras. Zhao Feng pegou a pulseira e ele fundiu sua consciência dentro. Ele sentiu que a área em seu interior era de 1 metro cúbico. Chua! Chua! O fruto espiritual roxo e a garrafa de vinho desapareceram quando eles foram armazenados dentro do bracelete interespacial. Os itens interespaciais são realmente misteriosos. Zhao Feng estava muito feliz e não podia deixar de se lembrar de como ele tinha olhado através de todos os livros para reunir conhecimento. Finalmente, seus olhos pousaram no alaúde deitado sobre a mesa e foi imediatamente armazenado no bracelete também. O alaúde era uma arma mortal de nível médio que Zhao Feng tinha visto imediatamente, mas as armas musicais não o interessavam muito nem queria usá-los. No entanto, poderia ser trocado por uma soma de pedras de cristal primordial para pagar a dívida que ele tinha com o velho Zhang e ele poderia até comprar as flechas Luo se ele tivesse sorte. Miúdo, não se ache tanto. A raposa ilusória uivou e ela estava extremamente zangada com Zhao Feng por ignorá-la. A raposa mais uma vez enviou um monte de ilusões, mas Zhao Feng teve uma resistência super forte contra elas e nenhum dano foi causado. Ele já tinha visto a verdadeira figura da garota quando o pavilhão apareceu, por isso ele nem sequer foi afetado. Teng. O corpo de Zhao Feng era como um peixe enquanto nadava pelo ar e desembarcava na estrada dourada escura em algumas respirações. A pequena boca de Han Xiaoyuan estava aberta de surpresa. Irmão Zhao, suas recompensas são ótimas. Você não deve guardá-los todos para si mesmo. Luo Gao deixou um re-re e ele não escondeu a ganância em seu rosto.
Uma grande e poderosa força verdadeira circulou em seu corpo e ele enviou uma aura muito mais forte do que a aura normal do quarto céu. Luagao era um dos 3 discípulos do núcleo e seu forte era o fortalecimento corporal, sua força excedeu até mesmo Quan Shen. Você se atreve a me atacar? Zhao Feng disse friamente enquanto seu cabelo azul soprava ao vento.